Por ocasião da Páscoa, gostaria de expor a oração que Jesus Cristo fez no Getsemane. E aqui podemos aprender que Jesus orou insistente ao Pai para que este fizesse a sua vontade. O texto que eu gostaria de ler inicialmente com os irmãos está em Mateus capítulo 26, versículos de 36 a 46, que diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Meus irmãos, Jesus já tinha orado pelos seus discípulos na chamada oração sacerdotal, no Evangelho segundo João, no capítulo 17. Mas agora Jesus ora por si mesmo. Para fazer a exposição deste texto, é necessário que eu exponha algumas informações para os irmãos. Por exemplo, um esclarecimento. Este é um dos textos mais misteriosos e ricos das Escrituras. Por isso, não há possibilidade de eu expor cada uma dessas palavras em um único sermão. Ao invés disso, o que eu farei será apenas o foco na oração, nas palavras que Jesus usou durante a sua oração. Para isso, faremos o acompanhamento não somente do texto de Mateus, mas também de Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 42, e também o Evangelho de Lucas, capítulo 22, nos versículos 39 a 46. Inclusive, recomendo a você que pegue a sua Bíblia e os abra nestes textos e faça essa leitura agora mesmo, se possível. Se for o caso, pare a gravação, leia estes textos e mantenha a sua Bíblia com estes textos abertos, pois iremos olhar para as palavras de Jesus em cada uma destas passagens. Ainda informamos o contexto desta passagem. Inicialmente, saiba que Jesus tinha se reunido com os seus discípulos. Ele já tinha anunciado as 2 traições, tanto de Judas Iscariotes como a de Pedro. Jesus já havia celebrado a ceia e instituído este sacramento com os seus discípulos. Muitas instruções foram dadas naquela noite. Os discípulos já estavam cansados e, claro, o instrutor, o mestre, o professor também estava cansado. E Jesus então se dirige com os seus discípulos para o Getsemane. O que nesse Getsemane é um local particular, era um jardim, um local onde se esmagava azeitonas a fim de produzir azeite. E este foi o lugar onde Jesus foi esmagado a fim de produzir salvação. Meus irmãos, Jesus estava triste até a morte. Por que Jesus estava triste até a morte? Bem, alguns poderiam trazer algumas possibilidades para essa explicação, para explicar isso, algumas possibilidades para compreender, porque o texto descreve palavras duras e difíceis para descrever o que Jesus estava sentindo.
Por exemplo, a Bíblia diz que ele estava angustiado, agoniado, com uma relutância pavorosa, como se ele tivesse uma aversão repugnante misturada com muita tristeza. Segundo as próprias palavras de Jesus, ele estava profundamente triste, era uma tristeza mortal, que lhe causava dor, como se ele estivesse prensado por todos os lados e não havia como escapar. Marcos vai ainda mais longe, dizendo que Jesus estava tomado de um assombro alarmado. Jesus estava com assombro alarmado, e por ele ser homem, era algo completamente normal. Para compreendermos esta oração, é necessário entender o motivo desta tristeza. Será que o motivo dessa tristeza seria a morte? Seria os discípulos? Pense comigo. Jesus já estava 3 anos com os seus discípulos, ensinando, instruindo, e agora 2 o traem, todos o abandonam, fogem. Como Jesus ficaria ante isso? Outros, para tentar explicar essa tristeza de Jesus, vão dizer seria a morte. Mas se Jesus se entristeceu ou ainda hesitou ante a morte, que exemplo ele traz? Pensem comigo, Platão, quando descreve a morte de Sócrates, diz que ele, por estar condenado, bebeu um veneno sem hesitar. Um contraste entre a reação de Jesus aqui no Getsêmani com os apóstolos, porque os apóstolos se entregaram à morte e ao martírio sem hesitar. Os pais da igreja enfrentaram feras, torturas, a morte com fogo, e o fizeram louvando a Deus enquanto morriam. Como parece diferente a morte dos cristãos reformados nos séculos 16 e 17, que tiveram suas línguas cortadas para não entoarem louvores a Deus enquanto eram queimados. Mas Jesus hesitou. Que exemplo é este? Outro questionamento para este texto é como poderia Jesus pedir ao Pai para que mudasse os seus planos? Jesus conhecia os decretos eternos de Deus, Jesus sabia dos planos de Deus. Como Jesus poderia pedir para que Deus mudasse os seus planos? Seria como se Jesus pedisse ao imutável que mudasse. É um pedido estranho, é uma oração estranha de se ler, de se compreender. E ainda, Jesus pede para Deus fazer a vontade dele. Entenda, se Jesus também é Deus, como ele quer algo diferente de Deus Pai? Se o trabalho de Cristo aqui era realizar a vontade de Deus, e se sairmos da vontade de Deus estaremos pecando, teria esta oração uma forma pecaminosa? Para entender esses questionamentos e também para aprendermos a como orar no momento de angústia, de tensão, podemos aprender com este texto. Podemos olhar para a oração de Jesus no Getsêmani, porque no momento de angústia, Jesus orou insistentemente ao Pai para que este fizesse a sua vontade. Acompanhe comigo. Jesus orou ao Pai. E quando Jesus, no momento de angústia, orou ao Pai, ele o fez sozinho. Isso começou desde a Galileia, onde já muitos o abandonaram. Quando Jesus Cristo disse: meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, muitos o abandonaram. Quando Jesus Cristo saiu da Galileia ao norte, veio até o sul, na Judéia, indo para Jerusalém, eram muitos que o abandonaram. Dentre os 12 dos seus discípulos, um já o havia traído, outro foi avisado que trairia naquela mesma noite. Então Jesus, quando se desloca até o Jardim das Oliveiras, até o Monte das Oliveiras, no Jardim de Getsêmani, ele separa 8 e os deixa num lugar e leva 3 consigo. Esses 3 são Pedro, Tiago e João, os mesmos que estavam na primeira pesca milagrosa.
Os mesmos três que viram a filha de Jairo ressuscitar, os mesmos três que viram Jesus transfigurado, agora o veriam sozinho e humilhado. Jesus agora se afasta por mais 30 metros e vai orar sozinho. É algo comum a ideia de orar sozinho. Jesus já tinha ensinado como é importante orar sozinho. Ele tinha essa prática, era algo comum de Jesus. Porque quando você está sozinho, você presta atenção na sua própria oração. E é Deus Pai que está te ouvindo. Você não precisa impressionar os outros. Você pode ser bem sincero no que está dizendo. E Jesus já tinha feito várias vezes essa atitude de orar sozinho. E agora, neste momento tão difícil, ele sentiu-se compelido a estar a sós com os horrores da morte do inferno. Quando viu que se aproximava a ira inextinguível de Deus sobre os pecados de seu povo, que ele resolveu tomar sobre si, Jesus foi orar sozinho. Apenas Deus era testemunha dos seus desejos, dos seus pensamentos. Quando se ora sozinho, você pode depositar os seus medos, ansiedades, tristezas e alegrias, tudo nas mãos de Deus Pai. Mas Jesus também estava sozinho, porque os discípulos não puderam orar e vigiar com ele. Todas as vezes em que Jesus voltou para encontrar-se com seus discípulos, eles estavam dormindo. Jesus desejava comunhão com Deus e por isso foi orar, mas ele também desejava comunhão com os homens e não pôde desfrutar da presença destes homens, porque eles estavam dormindo. Este era o momento que Jesus tinha que passar sozinho. E não foi apenas sozinho que Jesus orou ao Pai, ele também orou de forma humilhante. Jesus orou humilhado ao Pai. Era comum aos homens orarem de pé para ensinar os seus discípulos a como orar. O fariseu, na parábola que Jesus conta, orou de pé de si para si, mas Jesus ora aqui como um publicano. A Bíblia diz que Jesus orou de joelhos, Jesus prostrou-se no chão, Jesus prostrou-se sobre o seu rosto. E ao se jogar no chão, Jesus mostra a sua atitude de lamentação, ele mostra a sua tristeza sincera. E por que ele estava triste? Qual era a luta? Jesus deveria aceitar espontaneamente a morte de cruz. Ele não poderia ser obrigado a fazer isso. Ele tinha que ir de forma espontânea. E como era difícil fazer isso. Como era difícil. Não era uma batalha simples. Era semelhante à tentação no deserto. Mas no deserto Jesus foi tentado e renunciou nos governar sem Deus. Mas agora ele concorda em morrer por nós com Deus. Jesus orou sozinho, humilhado, mas foi ao Pai. A sua oração foi a Deus Pai. Quando Jesus ora ao Pai, ele ora ao Deus Pai. Era o seu Deus. Tanto é que nas palavras de Jesus ele diz: tudo te é possível. Ele conhece o Deus Todo-Poderoso, ele conhece o Deus Onipotente. Claro, o próprio Cristo também é onipotente. Todavia, naquele momento, nós podemos perceber a sua natureza humana e fraca. Jesus é um único homem, uma única pessoa, um único Deus, um grande mistério, completamente Deus, completamente homem, e mesmo sendo onipotente, sustentando todo o universo ao som da sua palavra, ele também estava em fraqueza, sofrendo as mazelas do pecado, e por isso Jesus estava triste, angustiado, trêmulo, ansioso. Ele estava debaixo das maldições do pecado. Entenda, tudo
que ele passou, passou de forma pura e perfeita, mas eram sentimentos completamente humanos, como você e eu. Jesus não orou apenas a Deus, ele também orou àquele que era seu Pai, não era apenas seu Deus. O texto de Marcos diz que ele usa a expressão Abba, Pai, que tanto Mateus quanto Lucas usam a expressão de meu Pai. Essa expressão Abba, Pai, é uma expressão para dar a ideia de uma intimidade, uma expressão usada por um filho, tanto criança quanto adulto, para se dirigir ao seu pai, numa ideia de intimidade. Talvez uma boa ideia para expressar isso seja a expressão papai, que muitos usam de forma mais íntima. E essa intimidade que Jesus Cristo tinha é porque ele é filho genuíno, primogênito, unigênito e o mais velho dos irmãos. Jesus Cristo é o primogênito porque Jesus Cristo é o filho genuíno de Deus, porque ele é igual a Deus. Ele é o filho primogênito de Deus, porque ele tem toda a autoridade e poder. Jesus é o filho unigênito de Deus, porque ele é o único filho de Deus. E ele é o filho mais velho, ele é o irmão mais velho de todos os demais irmãos que Deus adota por causa do seu eterno amor. Mas Jesus também tinha comunhão com o seu Pai, de uma forma diferente da nossa, porque é santo, sem pecado ou mácula, de modo que há perfeita comunhão entre o Pai e o Filho. Nós, maculados com pecado, não podemos ter comunhão com Deus. Nós, na condição de condenados e pecadores, não podemos nos aproximar de Deus. E aqui, o Filho amado chama o Pai amado, ora ao Pai amado. Não quer dizer que nós não possamos orar com a mesma ideia de Abba Pai. Esta expressão de Jesus ficou de forma tão forte na mente dos apóstolos que Paulo, por 2 ocasiões, nos ensina a orar desta forma. Mas isso não deve ser feito de forma vazia ou hipócrita, porque isso corromperia todo o significado do termo Abba Pai. De modo que Jesus orou pela vontade do Pai. Jesus não orou apenas ao Pai, ele também orou pela vontade do Pai, para que a vontade do Pai prevalecesse. Quando Jesus estava angustiado, profundamente triste, tomado de pavor, ele orou ao seu Deus. Ele se retirou sozinho, ficou sozinho, foi abandonado, se humilhou como se fosse um pecador e orou ao seu Deus Pai. Tudo isso ele fez para pedir a Deus que fizesse a sua própria vontade. Não era vontade de Jesus, era vontade de Deus Pai. Isso porque Jesus conhecia e cria no castigo e a punição do Pai. Jesus sabia muito bem a respeito disso. Ora, o que causava tanta tristeza em Jesus, que o fez hesitar, não era o abandono de seus discípulos, ou enfrentar os homens que o considerariam como malfeitor, ou a dor e o sofrimento que os açoites lhe causariam. Não era o cuspe do soldado ou a coroa de espinhos que apavorava a Cristo. Não era o caminho até o Gólgota, até o Calvário. Não era a zombaria nem dos que estavam ao seu redor, nem dos que estavam distantes. E acredite, não era a cruz que Jesus temia. O que Cristo temia era o juízo de Deus. E de um coração cheio de angústia, por causa de um sofrimento terrível, ecoou a sua prece. E a sua prece era esta: passe de mim este cálice. Passe de mim este cálice. Passe de mim este cálice. O cálice é uma expressão para explicar que era uma taça profética, que conteria dentro de si toda a ira de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, Davi, Asaf, Isaías, Jeremias e Abacuque, falaram a respeito dessa taça, onde dentro Deus tinha toda a sua ira e derramaria sobre os ímpios, tanto sobre as nações perdidas, quanto até o próprio povo de Deus, que o tinha abandonado.
Esta expressão também é usada pelo apóstolo João no livro do Apocalipse para descrever a condenação final dos ímpios. Observe, a ideia aqui é que essa taça, esse cálice que contém a ira de Deus, é destinado a todo homem pecador. É este o salário do pecado. O salário do pecado é o homem tomar do cálice da ira de Deus. Esta é a consequência do pecado. Esta é a pior consequência do pecado. É tomar o cálice da ira de Deus. E todos estão condenados a tomá-lo. Toda a humanidade nasce condenada a tomar deste cálice, porque é pecadora, porque é descendente de Adão, e não há como escapar disso. E Jesus teve que beber deste cálice. Jesus tomou deste cálice para que você possa ser perdoado, para que você não precise tomar. Ele é a única salvação. Ele é o único meio de você escapar da terrível condenação, desse terrível destino sombrio. Jesus fez isso por você. Talvez aqui possa dar uma ideia de que o Pai é mau e Jesus é bom. Deus quer te castigar e Jesus quer te salvar. Não dá essa ideia? Mas eu quero te dizer que esse pensamento é equivocado. Aqui mostra no jardim do Getsemane o grande amor de Deus, como Deus é bondoso, porque sendo você pecador, sendo você mau, sendo você corrupto, sendo você pecador, sendo você aquele que desobedece, que faz aquilo que é errado, que briga, que fala palavras torpes, que fofoca, você que age de forma incorreta o tempo todo, Deus, cheio de amor, escolheu você, mesmo não tendo nada de bom, para que pudesse ser salvo, para que Jesus morresse em seu lugar. E eu quero dizer a você, Deus escolheu o seu povo pecador para ser salvo, e escolheu o seu Filho Jesus, que é santo e perfeito, que é igual a Deus. Eu te pergunto, você ficaria assim? Imagine a dor de ver o seu filho na cruz. Eu não tenho dúvidas de que Deus sofreu ao ver a condição terrível em que Jesus passava naquele momento. Mas assim como Jesus, Deus sabia que isso era necessário para salvar você e a mim. E por isso foi ordem do Pai, foi desejo do Filho, foi amor do Pai, e o Filho Salvador cumpriu. A prece de Jesus é: meu Pai, tudo te é possível, se possível passe de mim este cálice. Meus irmãos, esta oração apresenta alguns problemas que nós não podemos entender corretamente. Apresenta alguns problemas que podem trazer alguma incompreensão do texto, mas eu quero tentar esclarecer junto contigo. E primeiro eu quero te dizer que sim, Jesus conhece os planos de Deus. Jesus sabe que Deus não muda. Jesus sabe que Deus é perfeito e imutável. Deus não tem plano B. Mas é importante que você compreenda que Jesus é uma pessoa. Eu já disse agora há pouco e preciso voltar nesta tese. Jesus é uma pessoa e tem duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana, totalmente Deus, totalmente homem. Sendo assim, eu quero que você pense, se ele é totalmente um homem, ele passa pelas mesmas dificuldades que um homem passa, pelos mesmos temores, medos, receios. Desta forma, se um verdadeiro homem treme na hora da morte, Jesus se aproxima da hora em que tudo se preparava para acontecer e ele ora para que isso passe. O cálice de tortura e aflição, de morte na cruz e receber o castigo de Deus estava diante dos olhos de Jesus. E então a sua fraca natureza humana se intimidava diante dos seus terrores. Meus irmãos, mas foi precisamente para isso que Jesus Cristo veio. E por isso eu quero te dizer
Jesus ia ser imaculado. O ser imaculado de Jesus seria maculado com a maldição do pecado. Você não precisa ficar com medo de pensar de Jesus assim, mas ele parece tão fraco. Eu quero te dizer, completamente homem, debaixo de toda a maldição das mazelas do pecado. Então ele veio em fraqueza. Sobre Jesus Cristo estava a maldição do pecado. Sobre ele pesavam os pecados, a culpa, a maldição, a punição de todo o seu povo. Jesus devia morrer, e devia morrer a pior das mortes. A morte do pecador mais detestável que o mundo já conheceu. Por isso ele sentiu 1 milhão de vezes o aguilhão da morte. Jesus sentiu a intensidade do inferno. Ele sabia o que ia enfrentar. Por isso, a sua prece. Por isso Jesus Cristo orou: meu Pai, tudo te é possível, se possível, passe de mim este cálice. Ainda tiveram outros fiéis a Deus que em momentos de dor, em que foram levados às pressas à presença de Deus, pediram algo impossível a Ele, mesmo conhecendo a natureza de Deus. Por exemplo, Moisés pediu que o seu nome fosse riscado do livro da vida. Paulo pediu para ser separado de Deus. E aqui, Jesus pediu para que, se possível, passasse o cálice. É um homem fazendo uma prece ao seu Deus. Portanto, esta não foi uma oração premeditada, mas foi uma oração guiada pela força e violência da dor que Jesus sentia. E foi algo tão forte que assim que Jesus Cristo pronunciou estas palavras, imediatamente ele acrescentou uma advertência. E a advertência de Jesus é que ele tinha uma vontade submissa ao Pai. Por isso ele diz: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus negou o seu pedido para fazer o que Deus quer. Veja bem esta oração de Jesus Cristo. Jesus não fez o pedido de Jesus com muito maior veemência. E para isso eu preciso comparar os textos de Mateus e Lucas, para nós montarmos a ideia da oração de Jesus Cristo no Getsemane. E neste texto de Mateus, no capítulo 26, versículo 39, ele diz: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu quero te perguntar, o que é o mais importante numa família? O pai ou a mãe? O pai ou o filho? A mãe ou a filha? O marido ou a esposa? No relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são iguais em poder, iguais em importância e glória. Deste modo, não há distinção, não é uma hierarquia, é uma hierarquia, mas não graus de importância. Desta forma, o filho sempre se colocou submisso ao pai. Isso não lhe era humilhante ou desgastante. Jesus se alegrava em obedecer tudo o que o pai desejava. Jesus, em momento algum, tinha uma contra-vontade. Ele não fazia isso relutante. Ele desejava obedecer ao Pai. Então perceba bem, Jesus veio a este mundo para fazer a vontade do Pai. Sua comida e a sua bebida eram obedecer à vontade do Pai. Mas eu pergunto, será que aqui colocar a vontade do Pai acima da sua vontade, será que isso lhe diminuía de alguma forma? Eu quero te dizer que não. Jesus Cristo tinha uma vontade pura e perfeita, e ainda assim ela concordava com a vontade de Deus, mesmo que diferente. Vou responder da seguinte ideia: você deseja ter saúde? Deus pode querer te provar com uma enfermidade, mesmo você desejando saúde.
as duas vontades não são antagônicas. É correto desejar saúde. Assim também Jesus, naquele momento na cruz, ele desejou viver, mesmo sabendo que ia enfrentar a morte. O texto de Mateus, capítulo 26, no versículo 42, ele diz assim: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Parece a mesma prece, mas a ênfase muda. Aqui a ênfase da primeira oração é no cálice, é em passar o cálice. Ele deseja que o cálice passe. A ênfase na segunda oração, agora no versículo 42, a ênfase é sobre a vontade de Deus. Ele deseja que a vontade de Deus seja feita. Ou seja, Jesus amadureceu em sua oração. É estranho isso, mas isso é notável nos Salmos. Em muitos dos Salmos, o autor, por diversas vezes, começa indignado, aflito, triste, abatido, lamentando, mas encerra o Salmo dando glórias a Deus e mostrando confianças neste Deus. Desta mesma forma, aquele que aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu, nos ensina a amadurecer as nossas orações. Eu te pergunto, por um acaso Deus ouve a oração de um filho triste? Claro que sim. Na verdade, Deus usa a oração como um meio para restaurar a alegria nos nossos corações. Deus nos ensina a ir até Ele com os nossos problemas sem solução e esperar os conselhos dEle para nos ajudar a resolvê-los e assim trazer aos nossos corações alegria, prazer. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42 diz assim: não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus nega a sua própria vontade. Nós temos um questionamento aqui. Será que Jesus poderia ter uma vontade diferente do Deus Pai? A doutrina da Trindade ensina harmonia, que embora possa haver alguma diferença, elas são harmônicas. Mas como poderia a vontade de Cristo ser negada? João Calvino explica isso, este mistério, com uma ilustração da música. Segundo ele, como sons musicais que, apesar de vários e diferentes toques uns dos outros, estão longe de serem discordantes, produzindo juntos uma doce melodia e perfeita harmonia, assim também é a vontade do Filho, que é diferente do Pai, da vontade do Pai, mas está em plena harmonia. Vou dar ainda uma segunda ilustração disso. Pense num bebê. Um bebê, ela está completa, perfeita, claro que sim, mas ainda precisa amadurecer. Depois de alguns anos estará crescido, maduro. Assim também a vontade de Cristo amadureceu nesta oração. E por fim, no momento de angústia, Jesus orou insistentemente ao Pai. Jesus se retira sozinho, humilha-se e ora a Deus. Jesus ora crendo no poder de Deus e confiando em sua vontade. Eu chamo você a observar que Jesus fez essa oração humilhando-se ao Pai, em quem ele confiava de maneira insistente. Jesus fez a mesma oração ao Pai. Ele faz essa oração 3 vezes, inclusive o número 3 se repete várias vezes nesta passagem. Jesus chama 3 discípulos para orarem com ele. Esta oração é dividida em 3 partes, e Jesus ora 3 vezes a mesma oração. Jesus procura os seus discípulos por 3 vezes, e em todas elas os encontrou dormindo, ao mesmo tempo instantâneo e profundamente. Curiosamente, tanto Paulo como também o profeta Jeremias oram por 3 vezes, e Deus lhes nega. E eu pergunto, qual é a resposta de Deus a Jesus? Deus não responde. O filho ora, o filho clama, e o pai fica em silêncio. O filho chora, o filho se humilha, estava sozinho com Deus, ele lutou sozinho. Será que Deus não vai se compadecer dele?
Será que o Pai não vai mudar os seus planos? Alguns ainda perguntam: será que se eu pedir com fé, Deus vai me atender? Ora, Jesus pediu com fé e não foi atendido. Outros dizem que se você colocar na sua oração, se for da vontade de Deus, você tem pouca fé, que é claro que Deus quer fazer isso. Não sabemos. Não podemos colocar nossas palavras ou nossa vontade na vontade de Deus. Jesus orou colocando a vontade de Deus em primeiro lugar, e você deve fazer o mesmo. Jesus tinha sim fé e confiança neste Deus. Deus não mudou os seus planos e decretos. Mesmo vendo tamanha angústia, mesmo presenciando dores tão terríveis, e mesmo observando essa tristeza indescritível em seu filho, em quem Deus tinha todo o prazer, aquele que orava com toda a confiança, Deus não mudou os seus planos. Será que Deus mudaria os planos por sua causa? Jesus orou ainda mais intensamente ao Pai. Diz o texto de Lucas, capítulo 22, versículo 44, que estando em agonia, orava mais intensamente. Jesus não esmureceu. Ele repetia constantemente a mesma oração, e a sua oração foi apenas esta: meu Pai, tudo te é possível. Se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ao perceber que a dor estava aumentando, Jesus orava: meu Pai, tudo te é possível. Se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quando Jesus viu que os seus discípulos estavam dormindo, Jesus orava: meu Pai, tudo te é possível. Se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A ansiedade foi tão grande que os vasos capilares de Jesus, os vasos sanguíneos, estavam se rompendo, fazendo com que Jesus suasse gotas de sangue, e mesmo assim ele orava: meu Pai, tudo te é possível. Se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. O traidor Judas estava se aproximando junto com uma turba, e Jesus continuava orando: meu Pai, tudo te é possível. Se possível, passe de mim este cálice, todavia não faça como eu quero, e sim como tu queres. Meus irmãos, a resposta de Deus foi inicialmente um anjo que foi confortar Jesus Cristo. E Jesus Cristo, terminada esta oração, ele se levantou resoluto, disposto, pronto para cumprir a sua obra. Um claro contraste, porque agora já não havia mais hesitação. Jesus estava pronto para sofrer a traição, o abandono, o escárnio, as injúrias, a dor, a cruz, o castigo de Deus, e consumar toda a sua obra. Aqui podemos ver uma grande dificuldade, uma grande diferença de Jesus com os discípulos. Os discípulos não oraram, não vigiaram, tanto os 3 quanto os outros 8, e por isso eles reagiram errado, fugiram, negaram e foram infiéis. Meus irmãos, a oração é a força dos fracos, e o Jesus, o nosso Jesus, em sua natureza humana, fraca, sensível, orou, falou com Deus em oração, se dirigiu ao Pai, sozinho, insistentemente, humilhado, colocando a vontade de Deus em primeiro lugar, pedindo a Deus que fizesse a vontade dele. Por isso eu quero te dizer, nunca teremos o nosso Getsemane. Isso já passou, isso foi uma ocasião. Algumas pessoas pensam que estão passando por um Getsemane. Não, na verdade isso só aconteceu uma vez e somente por Jesus Cristo. Ele enfrentou a ira de Deus para que você tivesse os seus pecados perdoados. Por isso eu quero que você olhe para esta oração e confie. Confie no sacrifício perfeito de Jesus. Ele fez de forma completa e perfeita. Ele fez para que você tivesse perdão dos seus pecados e comunhão com o Pai, para que você não provasse nenhuma gota do cálice da ira de Deus. Jesus bebeu tudo o que você precisava beber.
Por isso, confie na salvação oferecida por Jesus Cristo. Nessa Páscoa, o que você tem que fazer é confiar na salvação de Jesus Cristo. Ele é o Salvador perfeito para você. Olhe para esta oração e seja grato. Se você já confia nesta salvação oferecida por Jesus Cristo, seja grato. Viva sua vida em obediência ao Salvador e Senhor de sua vida. Jesus Cristo passou por imensos tormentos. E quando você estiver sendo seduzido pelo pecado, volte os seus olhos para esta prece e veja o que Jesus enfrentou para te libertar da escravidão do pecado. Olhe para esta oração e glorifique a Deus. Viva uma vida para glorificar aquele que fez tudo de modo completo e perfeito. Adore a Jesus Cristo por tudo que Ele fez, porque Ele fez para você, para salvar você, para que você tenha uma vida diferente. Jesus Cristo fez isso para que uma vez que você foi salvo, você possa glorificá-lo em todas as suas obras. Glorifique, adore, preste culto ao Senhor. Se você não tem vontade de estar junto do povo de Deus, de glorificar a Deus, de cultuar a Deus, tem algo de errado com você, algo que precisa de mudança. Eu ainda quero te dizer o seguinte: Jesus nesta oração ensina a falar com Deus. É com o Pai que Ele fala. Por isso eu quero te dizer, fale com o Pai, ore a Ele, diga das suas angústias, dos seus sentimentos e ore sozinho. Feche-se no seu quarto. Eu entendo que muitos estão indo para praças orar, mas eu quero te dizer, Jesus critica exatamente isso. E ainda que as pessoas pudessem dizer assim, não, a minha intenção é boa, isso está sendo colocado e divulgado nas redes sociais como vanglória, como motivo de vanglória. Ora, é contra isso que Jesus Cristo ensina. Por isso, faça como Jesus, vá para o seu quarto, feche a porta e ore sozinho, ore junto com Deus. Seja flagrado pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos, orando sozinho no seu quarto. Ainda, humilhe-se a Deus, não queira que a sua vontade esteja acima de Deus, nunca estará. Aceite, sem relutância. Eu sei que é difícil, Jesus relutou neste momento aqui da oração, enquanto ele orava, mas ele se levantou resoluto, determinado. Faça como Jesus, confie, é melhor a vontade de Deus do que a sua. Jesus ensina a confiar na vontade de Deus, por isso confie nessa vontade. Deus tem os melhores planos. Às vezes a gente usa muito essa expressão, fazer a vontade de Deus. Bem, a vontade de Deus está aqui, exposta na sua palavra. Você tem que obedecer a essa vontade. Aquilo que não está exposto nas Escrituras, nós confiamos, crendo que Ele não perde a direção da história, tanto da humanidade quanto da sua história pessoal. E ainda, nem sempre vamos entender, mas podemos confiar. Os planos de Deus não são claros para nós, mas podemos confiar. Deus está dirigindo o leme da história. Nas suas mãos está o controle e Ele não perde de modo nenhum. Aquele que não tem plano B sabe o que está fazendo. Ainda, ore insistentemente, ore sem cessar, ore a todo tempo. Gaste o tempo que você tiver com um bom investimento em oração. Ore e Deus vai transformar você pela oração. É você que vai amadurecer, é você que vai crescer, é você que vai melhorar, é você que precisa de mudança, é você e o seu coração que Ele vai mudar cada vez mais. Peça isso agora. Te peço que você, neste momento, se dirija a Deus em oração. Fale com Ele, agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela Páscoa, e que você se prontifique a obedecê-lo nestes momentos difíceis, mesmo nas adversidades. Que Deus abençoe a sua vida.